Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Dados ao Cubo. Esse canal tem como objetivo estar transmitindo tudo aquilo que eu tenho aprendido nos últimos tempos, através de tutoriais, dicas também de estudo, mais voltado para a área de análise de dados. Recentemente eu tive o prazer de estar com o professor Afonso na Tech Week, na Unifecaf, onde ele ministrou um curso intensivo de arquitetura medalhão com Postgres e visualização de dados com Python. E esse curso me chamou bastante atenção porque conseguiu abranger boa parte das etapas, né, da arquitetura medalhão, exemplificando muito bem cada uma delas. E eu resolvi trazer aqui para vocês um pouco desse curso e também trazer de uma forma um pouco diferente aqui. No caso, a gente vai estar consumindo dados de uma API, colocando esses dados dentro de um Data Lake. Depois a gente vai estar transformando, no caso, refinando, limpando esses dados. E no final a gente vai gerar um dashboard de previsão, no caso um forecast, com esses dados meteorológicos. Então, espero que vocês gostem e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de irmos para a parte prática, é importante entendermos os conceitos da arquitetura medalhão e como que cada uma de suas etapas é importante e como que elas funcionam. No caso, na camada bronze, que é a primeira camada, nós recebemos os dados brutos. Esses dados não foram refinados, não tiveram nenhum tipo de filtro. E isso é importante, pois dependendo do filtro que tiver, pode ser que esses dados sejam corrompidos. Então é bom garantir que a gente sempre tenha acesso aos dados diretamente da fonte. Já na camada prata, os dados precisam passar por uma transformação. Pode ser limpeza, padronização desses dados, garantindo assim com que eles cheguem na camada ouro da melhor forma possível. Isso ocorre porque muitas das vezes os dados podem estar nulos, fora de padrão. Os dados podem também estar duplicados, redundantes, e isso não é importante para a análise final na camada ouro. Eles também muitas vezes precisam ser enriquecidos, ou seja, pode ter joins nas tabelas, aplicações de regras de negócio, cálculos que envolvam os dados. Já na nossa camada ouro, esses dados já foram tratados e podem ser utilizados para gerar KPIs e dashboards que entregam valor para o cliente através dessas análises. Agora que entendemos cada uma das camadas, podemos partir para a camada bronze, que no caso vai ser a camada que a gente vai estar desenvolvendo hoje utilizando o Python. Vamos nos aprofundar um pouco mais no conceito, que no caso consiste em os dados brutos, que podem ser CSV, JSON, arquivos binários e pados, até mesmo de imagem e vídeo, eles recebem os seguintes nomes. Pode ser raw data, source data ou unprocessed data, no caso, dados brutos, dados da fonte, dados não processados. Todos esses dados a gente vai armazenar em um bucket. Bucket, do inglês, significa literalmente balde, então a gente vai estar armazenando todos esses dados dentro de um bucket, utilizando o Supabase. E toda essa estrutura vai se chamar de lago. No caso, vai ser o nosso Data Lake, o lago de dados. Então, basicamente, essa é a camada bronze. E agora eu vou mostrar toda a estrutura que a gente vai estar utilizando para criar a camada bronze. No caso, a gente vai precisar de algumas ferramentas. Uma delas é o Kaggle. O Kaggle é um site bem interessante, que no caso disponibiliza para a gente datasets que são públicos e a gente pode estar usando para fazer análise e estudos que envolvam análise de dados. E também a gente vai estar utilizando o Kaggle Hub, que no caso é uma lib do Python, que é responsável por ir lá no Kaggle buscar essa fonte de dados para a gente, esse dataset, diretamente para a nossa máquina. E também a gente vai estar utilizando outra lib do Python, que é o Boto3, que é uma lib poderosíssima, que se vocês quiserem eu posso estar fazendo um vídeo somente dela, que ela vai estar se conectando ao nosso S3, que vai estar no Supabase, onde a gente vai estar criando o bucket e transmitindo o arquivo do Kaggle diretamente para o nosso bucket no Supabase. Essa vai ser a primeira etapa. Depois a gente vai estar consumindo uma API que traz dados meteorológicos e também colocando dentro do nosso Supabase. Então, vamos lá para a prática. Então, para começarmos a parte prática, precisamos primeiro criar nossa conta no Supabase e no Kaggle também. Vocês estão vendo aqui na minha tela agora o dashboard da minha conta no Supabase. Assim que vocês criarem,
talvez esteja um pouco diferente, porque aqui em Project Status vai estar tudo carregando ainda, eles vão estar configurando a conta de vocês. Assim que ficar tudo verdinho, vocês podem colocar a mão na massa. Então pausem o vídeo e vão lá configurar. Depois de configurado, a gente vai acessar aqui primeiro o Storage e criar o nosso bucket. Aqui ele está falando para a gente all buckets, no caso não tem nenhum. Vou estar criando um junto aqui com vocês. Vocês podem dar o nome que mais se encaixe na utilização que vocês vão estar fazendo. No caso, eu vou dar o nome do canal e deixe em público. Isso vai permitir com que a gente consiga acessar de forma mais simplificada esse bucket. Depois eu posso estar ensinando para vocês a parte de autenticação também e salvar. Ele vai criar para a gente automaticamente esse bucket, que no caso é um bucket que vai estar hospedado lá na Amazon, no S3, no Amazon S3. Por isso que a gente vai estar utilizando o Boto 3 para acessar, manipular arquivos dentro dele. Depois vocês vão vir no Kaggle, esse aqui é o dashboard dele. Assim que vocês criarem a conta de vocês vai ter uma cara mais ou menos parecida. E aqui em datasets, vocês podem estar criando um novo dataset, tem diversos datasets aqui de vários temas. Recomendo vocês pegarem um dataset pequeno, pois trabalhar com um grande volume de dados pode exigir muito da máquina de vocês, também da rede, né? Porque para pegar dados assim através da rede pode demorar bastante. Eu vi um aqui bem interessante, só para a gente poder estar utilizando de exemplo, é um dataset pequeno, e no caso é o salário, o nosso salário, né? Como que está o nosso salário em 2023. Dá para tirar alguns insights daqui bem interessantes. Ele é um arquivo CSV de 210 KB. E aqui mesmo em download ele já mostra como que a gente pode estar fazendo o download utilizando o Kaggle Hub. Vamos então colocar isso aqui na prática. Eu vou iniciar meu WSL aqui, meu máquina Ubuntu. Beleza, vou aqui no dado solo público. Beleza. Tem aqui alguns testes, mas eu vou criar uma nova pasta aqui para o vídeo. Vídeo 1. Eu gosto de utilizar o Poetry para gerenciar todo o projeto, então fica a critério de vocês, como que vocês fazem a questão de virtualização de ambientes, caso vocês queiram que eu mostre como que é o ambiente que eu crio, como que eu trabalho, posso estar fazendo um vídeo também explicando. Mas no caso aqui eu vou só dar um Poetry int, para ele estar iniciando um novo projeto e a gente poder instalar as dependências. Não tem um ponto. Vídeo 1, eu vou dar enter em tudo. Se tudo correr bem, ele criou para a gente nosso PyProject também. Agora, vou estar abrindo o Visual Studio Code para ficar mais fácil da gente estar desenvolvendo. Aqui é o nosso PyProject L, tem todas as configurações do projeto e as dependências que vão ser instaladas. Vou começar instalando o Kaggle Hub. No caso de vocês pode ser pip install, no meu caso vai ser Poetry Edge. Poetry Edge Kaggle. Ele já criou aqui para a gente um ambiente virtual, um virtual WIM, né, com o nome do nosso projeto, a versão do Python, o local onde esse ambiente está, e já instalou aqui as dependências que são necessárias. Então, eu vou criar um arquivo, melhor, eu vou criar uma pasta, vamos separar já por diretório, chamada Services. Vamos em Service. E eu vou criar um arquivo chamado Kaggle Service.py. Services, né, no plural. E dentro desse arquivo é onde a gente vai estar trabalhando e fazendo o download do dataset para a nossa máquina. Então, eu gosto de comentar aquilo que eu vou fazer, ainda mais porque eu uso o GitHub Autopilot, então isso ajuda bastante. Então, eu vou comentando antes mesmo de fazer o código. Então, primeiro a gente precisa fazer o import do Kaggle Hub, fazer o download do dataset e salvar em um diretório específico. Não precisa salvar em um diretório específico, a gente pode deixar ele em cache mesmo, a gente só precisa trazer ele aqui para a nossa máquina para depois a gente estar colocando ele no nosso bucket. Então, eu vou criar uma função, dar o nome dela de download dataset, recebe o dataset name e um path. Não preciso desse cara aqui. E vamos agora aqui no exemplo que ele dá para a gente. No caso, ele retorna um path para a gente do Kaggle Hub Download e o nome aqui do nosso carinho. Então é isso aqui que a gente precisa. Então, deletar isso aqui. Beleza. Então, a gente vai dar um return
Esse código aqui vai salvar esse arquivo CSV de forma temporária na máquina, então ele vai guardar no cache. Então o path aqui que a gente vai receber, vamos estar testando, vamos chamar download dataset, passando esse nome aqui, e aqui no caso, né, ele recebe dataset name. Ele está reclamando aqui do Kaggle porque a gente ainda não importou, e também porque ele não está entendendo que a gente está utilizando o ambiente virtual. Então, selecionar interpretador diferente, e aqui no caso vou estar usando o virtualmente. Aí ele vai corrigir para a gente. Então, se eu der agora um Python Kaggle Service, ele não encontrou o módulo chamado Kaggle Hub. Ah, tá. Foi Shell. Eu esqueci de iniciar o ambiente aqui. Agora sim. Então, agora se a gente executar Python, Kaggle Service. Beleza. Eu esqueci de colocar para printar o caminho. Então, vamos dar um print desse retorno dessa função. Só para a gente ver onde que esse arquivo foi salvo. Então, ele salvou aqui em .cache, Kaggle datasets, deu o nome aqui do usuário que disponibilizou esse dataset para a gente, criou uma pasta com o nome do dataset lá, uma versão, e no caso a versão 1. Aqui ele não está pegando o caminho completo com o nome do arquivo, então a gente vai ter que vamos dar um ls nesse caminho só para entender o porquê que ele fez isso. Certo, então o nome do arquivo que a gente recebeu é ds salaries, não sei falar essa palavra, bom, CSV. Beleza. Agora que a gente sabe onde que ele está salvando o nosso arquivo, e a gente já conseguiu criar uma função que vai lá no Kaggle e retorna para a gente um dataset, a gente pode estar agora criando o nosso Supabase. Antes disso, vou dar só uma breve revisada aqui no código, para ficar claro para todo mundo. Só vou tirar esse daqui. Então, basicamente, a gente faz o import do Kaggle Hub, livre responsável por fazer o download do nosso dataset. A gente criou uma função que se chama download dataset, que recebe o nome desse dataset, chama o Kaggle Hub e faz o download do nosso dataset através do nome. No caso, esse dataset name tem como origem o caminho aqui da URL onde o dataset está, que tem o nome do usuário, o título aqui, né, do nosso dataset, e os arquivos que vão estar aqui dentro, né. Por isso que ele salvou com aquele nome lá, né, salaries.csv. Se tivesse mais arquivos, ele ia salvar mais arquivos dentro daquela pasta com o nome aqui do título. Então, com isso a gente pode criar agora nosso arquivo que vai estar gerenciando a conexão com o Supabase Services. E esse arquivo vai ser responsável por se conectar no nosso bucket que está no Amazon S3, que o Supabase criou para a gente. O Supabase ele facilita muito essa questão de configuração. Configurar um bucket dentro do Amazon S3 teria diversas outras etapas, então a gente em poucos cliques, vocês só criaram a conta, criaram um bucket e ele já está lá disponível com chave de API, tudo pronto para a gente estar utilizando. Então por isso que é bem mais fácil a gente estar usando o Supabase e não se preocupar por enquanto com isso. Mais para frente eu posso estar ensinando para vocês como está criando. Deixem no comentário o que vocês desejam estar vendo de conteúdo aqui também. Se vocês tiverem dúvidas sobre os assuntos que foram tratados durante esse vídeo, também podem estar colocando aqui nos comentários que eu posso estar respondendo ou fazendo um vídeo especificamente sobre esse assunto. Então, como comentei, eu gosto de estar sempre comentando o código antes de fazer. Então a gente vai ter que dar um port do Boto3. No caso a gente não instalou ainda, então a gente vem no add Boto3. Ele vai estar adicionando para a gente, instalando, certo? Ele instalou para a gente. Vamos nos conectar ao Supabase S3, o nosso bucket, e fazer o upload de arquivos. Ele já entendeu aqui. Então, import Boto3. Então, a gente vai precisar de uma função para se conectar. Pode ser esse aqui que foi sugerido. Mas aqui a gente vai precisar da região. A gente vai precisar da chave de acesso, da chave secreta, né? Access, aqui.
E também, na região, precisamos também do endpoint aqui. Endpoint URL. Tá. Essas informações a gente vai estar pegando lá dentro do Supabase, já vou mostrar onde que a gente pode estar obtendo essas informações. Aqui fechar. E por questão de segurança, é importante a gente armazenar essas informações dentro de um arquivo .env. Vou criar um arquivo .env. E para acelerar um pouco o vídeo aqui, eu vou pegar um modelinho, mas eu vou estar disponibilizando aqui para vocês também estarem alterando na máquina de vocês. Beleza? Peguei aqui o modelinho. No caso, o modelo tem a região, o endpoint, a chave de acesso e a chave secret key. Então, agora a gente também vai precisar carregar as variáveis de ambiente. Vou tirar esse Supabase aqui. Carregar as variáveis de ambiente. Então, vamos dar import os, import, não, from.env, import load.env e load.env. Aqui ele ainda não tem, então a gente precisa adicionar essa lib também. Eu acho que é de Python -.env. Depois escrever .env. Isso mesmo. Então agora a gente consegue trazer através do osget certinho. Agora eu fiz todas as alterações aqui e só falta a gente pegar essas credenciais lá no Supabase. Então vamos aqui no nosso Supabase. Aqui dentro do nosso bucket a gente pode vir em settings. Já encontramos aqui o nosso S3 connection, no caso o endpoint, a região, e precisamos criar uma nova chave de acesso. Então a gente dá um nome para essa chave. Pode dar um nome que faça mais sentido para o seu projeto. E agora a gente pode copiar essa chave e colar lá também. A secret key, nunca disponibilizem ela para ninguém. De preferência, salvem ela de forma criptografada. Se for precisar mandar para alguém, também de forma criptografada, porque é ela que vai permitir ter acesso ou não. No caso, vou copiar aqui ela. Vocês estão vendo, mas depois do vídeo vou excluir, não tem problema. E isso aqui deve ser o suficiente para a gente se conectar ao nosso S3. Então, vamos chamar aqui return. Vamos chamar S3 aí no connect. E vamos testar para ver se está funcionando. Beleza, não tivemos nenhum erro, então a conexão funcionou certinho. E agora a gente pode fazer o nosso download. Então, upload. Upload file, recebe S3, pode ser. Recebe S3, no caso recebe a nossa conexão. Recebe o caminho onde o arquivo está, para poder buscar esse arquivo, o nome do bucket e o nome do objeto. Então, a gente só precisa passar essas informações para ele. Vamos colocar essa função aqui para cima. Depois aqui chamar ela. Upload file to descobrir S3. A gente passa S3 e passa aqui o caminho do nosso arquivo. E de onde que a gente vai obter esse arquivo? Se lembra lá da nossa função aqui do Kaggle que faz download? Ela entrega para a gente o path. Então a gente pode estar importando aqui from services Kaggle import download dataset. Então a gente pode estar, no caso aqui, a gente está pegando dentro de services os nossos serviços e aquele lá que a gente criou, aquela função que faz o download para a gente entrega o path. Então a gente está obtendo a função que nós mesmos criamos dentro de service. Vamos chamar essa função aqui para obter o caminho do nosso arquivo. Então, conexão com S3, vou comentar aqui. Conectar ao S3. Fazer download do dataset, já entendeu, o path é igual, a gente passa o nome. Então aqui dentro do Kaggle a gente pega esse nome aqui.
e o passamos para cá. Path. O bucket name vai ser o nome do bucket que você criou. Dados ao cubo, entre parênteses. E aqui é o nome do arquivo, né, que é salarias. E isso deve ser o suficiente para fazer upload lá para o nosso bucket. Vamos testar. Certo, ele não conseguiu encontrar no import. Eu acho que tem que ser... Como a gente está na mesma pasta, acho que tem que ser assim. Ele deu um erro aqui, porque ele está tentando abrir o arquivo, só que a gente está passando para ele o diretório aqui, em path. Então a gente precisa... Eu vou fazer assim, só de forma provisória, mas o correto seria a gente percorrer, né, por todos os arquivos dentro do diretório que fez o download e mandar todos esses arquivos para o nosso bucket no Supabase. Mas só para ficar de exemplo aqui, vamos fazer dessa forma. Então agora sim, ele vai encontrar o arquivo e fazer o upload para a gente. Ele demorou um pouquinho, mas agora se a gente acessar aqui o nosso Supabase, aqui em Storage, Buckets, teremos o nosso arquivo aqui feito o upload. Então esse é o processo na camada bronze, no caso é a extração dos dados e salvar os dados dentro de um bucket. Obviamente que data lakes e buckets são gigantescos, podem chegar a ter gigas de dados brutos, né? E podem ter diversos buckets, cada um com um objetivo diferente. Esse aqui foi só um exemplo básico de como é que funciona a camada bronze. Então vamos para uma rápida revisão do que a gente fez. Criamos a conta no Supabase e no Kaggle. Dentro do Kaggle obtemos o nosso dataset através do Kaggle Hub. Então ele faz aqui o download para a gente do nosso dataset. E fizemos o upload, tanto a conexão, né, quanto o upload desse arquivo lá para o Supabase. Então, todo esse código aqui vai estar disponível no repositório aqui do GitHub, que eu vou estar criando esse repositório só para o canal. Então, todos os códigos que eu fizerem aqui vão estar disponíveis lá para vocês estarem estudando também. Espero que tenham gostado do vídeo e no próximo a gente vai estar buscando os dados da API com informações do tempo, clima e subindo lá para o nosso bucket e também tratando esses dados na camada prata. Se vocês gostaram ou tiverem qualquer dúvida, pode estar comentando aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todos. E qualquer sugestão de vídeo ou sugestões sobre esse tema podem estar deixando nos comentários também. E espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.